A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia-se e se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, e Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social em que você estiver nos acompanhando. Nos acompanhando e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias apresentadas. Denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios,
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada. Traz informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. E agradeço também a presença de cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 11. Oração de número 11. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas
3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Malaquias, 4 capítulos. O livro de Malaquias contém 4 capítulos. Malaquias, capítulo 4. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 4, contém 6 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. O livro de Zacarias contém 14 capítulos. Capítulo 14 para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 14 contém 21 versículos, que diz assim: a vinda do reino da graça. Nos versículos 2, 3 e 4. Porque eu ajuntareis todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João, capítulo, contém um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 8, 9 e 10. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos, para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 meditarem. Vamos ver aqui o capítulo. Capítulo 34 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 estarem meditando. Êxodo, capítulo 34. Contém 35 versículos, que diz assim: as novas tábuas da lei. Nos versículos 16, 17 e 18, diz assim: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães sem fermento guardarás 7 dias, comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abide, porque no mês de Abide saístes do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Timóteo, nos versículos 3, 4 e 5. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 10 do livro de Deuteronômios, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 10. Se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que não aceita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles.
Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo, e através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Vamos aqui. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes. Capítulo 9, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 9, que diz assim: diversos conselhos para o povo do nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 16, 17 e 18. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar meditando no livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares de Salomão, que contém, capítulo 8, 14 versículos. Que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Ah, quem me dera que foras como meu irmão,
que mamou aos seios da minha mãe, quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam, levar-te-ei e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber do vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 1 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Miqueias, capítulo 1, contém 16 versículos, que fala sobre os juízos contra Samaria e Jerusalém. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: passa, ó morada de Safir, em vergonhosa nudez, a morada de Zaanã não saiu, e o pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição, porque a morada de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Prende os animais ligeiros ao carro, o moradora de Lasques. Esta foi o princípio dos pecados para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué. Contém 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de Josué, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Josué, capítulo 7, contém 26 versículos, que fala sobre o pecado de Acã. Nos versículos 1, 2 e 3. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviados, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Primeira Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, vamos aqui no livro de 1 Pedro. Contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade, nos versículos 13, 14 e 15. Portanto, cingidos os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus o Cristo.
Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas contém 24 capítulos. Capítulo 3 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 24 e 23 estarem meditando. Vamos aqui, Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, contém 38 versículos, que fala sobre a genealogia do nosso Senhor Jesus, nos versículos 23, 24 e 25. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Melque, Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matias, Matias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, e Esli de Nagai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 59. Vamos aqui na denúncia de número 59, que diz assim: muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus de adoração em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou o que você está precisando. E se você, ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que a sua igreja não está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te atormentando, te desanimando a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu a oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a destruição de todo o mal, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração sem dogmas, sem manipulação, sem sentimento ou emoção do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder sortear um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada.
Vamos aqui ao livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de Neemias. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos, que diz assim: a genealogia dos que voltaram. Nos versículos 5, 6 e 7. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados que transportará Nabucodonosor, rei de Babilônia. Estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Estes é o número dos homens do povo de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vamos aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse, que contém 27 versículos, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Nos versículos 24, 25 e 26 diz assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Capítulo 4 do livro de Atos. Atos, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Capítulo 4 contém 37 versículos, que diz assim: Pedro e João diante do Sinédrio, nos versículos 1, 2 e 3. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Jonas. Contém 11 versículos que fala sobre a revolta de Jonas, nos versículos 9, 10 e 11. Então disse Deus a Jonas:
Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: os castigos de Judá, nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes, dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas. 29 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo presente nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 9, contém 44 versículos, que diz assim: os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, nos versículos 39, 40 e 41. Diz assim: e Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatã, Malquizua, Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe, Baal, e Meribe, Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, contém 28 versículos, que diz assim: Daniel na cova dos leões, nos versículos 16, 17 e 18, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falaram o rei, disse a Daniel: ó, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar essa carga negativa que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Oração de número 9.
Vamos aqui na oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de estar curtindo a nossa live, compartilhando, interagindo conosco, para assim o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar te abençoando mais e mais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 2 Reis, contém 25 versículos. 2 Reis, 25 capítulos, perdão. 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. Vamos aqui no capítulo 21, que contém 26 versículos, que fala sobre o reinado de Josias, nos versículos 24, 25 e 26. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon e o povo da terra, pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon, que fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E os sepultaram na sua sepultura no jardim de Uza, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, contém 16 capítulos, e o capítulo para a ministração é o capítulo 6. Capítulo 6 contém 20 versículos, que diz assim: litígios entre os irmãos, nos versículos 1, 2 e 3. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Nós sabemos vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Naum, que fala sobre a completa ruína de Nínive, nos versículos 12, 13 e 14. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãs, e os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas. Aos teus inimigos o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira as águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Perdão. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Capítulo 20 contém 26 versículos, que fala assim: os ministros de Davi.
nos versículos 23, 24 e 25. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 contém 21 versículos que fala assim: a oração de Paulo pelos Efésios, nos versículos 19, 20 e 21. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus o Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, capítulo 7, capítulo 13, capítulo 15 e capítulo 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números, de 1 a 24. Se você escolheu o número 18, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Número 14, Zacarias, capítulo 14. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 13, Êxodo, capítulo 34. Número 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 24, Deuteronômios, capítulo 10. Número 3, Eclesiastes, capítulo 9. Número 5, Cantares, capítulo 8. Número 7, Miqueias, capítulo 1. Número 22, Josué, capítulo 7. Número 21, 1 Pedro, capítulo 1. Número 2, Lucas, capítulo 3. Número 12, Neemias, capítulo 7.
Número 17, Apocalipse, capítulo 21. Número 15, Atos, capítulo 4. Número 4, Jonas, capítulo 4. Número 9, Sofonias, capítulo 1. Número 16, 1 Crônicas, capítulo 9. Número 20, Daniel, capítulo 6. Número 23, 2 Reis, capítulo 21. Número 11, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 1, Naum, capítulo 3. Número 6, 2 Samuel, capítulo 20. E número 8, Efésios, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui às nossas finalizações agora. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus. Agradeço ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para poder ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira para glorificarmos e exaltarmos mais e mais o nosso Senhor Deus. E não esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus ou Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor.